Meu nome é Gustavo, sou CIO na Zebra. A Zebra é uma empresa de desenvolvimento de software. Nós somos parceiros estratégicos que a gente faz software desde da concepção, indo partindo de Inception, P&D, para o desenvolvimento e até a entrega final. Então, é isso que a gente faz. O que eu vou trazer um pouco aqui a ideia era trazer um case de sucesso, né? E a gente resolveu trazer um case sobre cultura, que foi um assunto que foi falado de manhã, né? E um case de sucesso, como isso foi um potencializador de resultados e retenção de talentos dentro da Zebra e como isso tem ajudado a gente. Para falar um pouco disso, o que eu vou trazer? Eu vou trazer um pouco do mercado de TI no momento, né? Então, esses são dados mais recentes de pesquisas ainda já desse ano. Então, a gente tem que o mercado de TI, o turnover voluntário, né, que é aquele onde a pessoa opta por sair da empresa, no mercado de TI como um todo, ele é cerca de 13%, 13,2%, que diz nessa pesquisa. E quando a gente vai para a área de desenvolvimento, né, as pessoas desenvolvedoras, a gente está falando entre 20% e 40% de pessoas querendo sair. Ou seja, 20% a 40% das pessoas do seu time resolvem simplesmente trocar de emprego. Eu acho que esse é um número que, por mais que não sabendo o número, todo mundo sente um pouco na pele, né, isso nos seus empregos, né, nos seus negócios. Já quando a gente vai para a rotatividade, que é o turnover total, né, contando tanto os voluntários quanto involuntários, o mercado de TI está em 39%. É um número super alto, e essas pesquisas elas mostram que empresas com um bom engajamento têm, no máximo, 9% de turnover, né? Qual que é o custo de turnover aqui? Então, esse pesquisador, que é um ex-consultor da Deloitte, ele trouxe uma pesquisa que mostra que o custo ele é 1,5 ou 2 vezes o preço de um salário anual de uma pessoa, o custo de turnover. E o que ele está contando aqui como o custo de turnover? Ele está considerando tanto o custo de contratação, branding, todo o processo seletivo das pessoas, o envolvimento das pessoas no onboarding, né? Então, eu tenho o custo de onboarding, tenho que colocar essa pessoa para dentro, eu vou ter liderança ajudando essa pessoa a se adequar, eu tenho o custo de treinamento, que eles dizem que é de 10% a 20% do salário anual de uma pessoa nos 2 primeiros anos são gastos em treinamento, eu tenho o custo de operacional, né? Então, eu tenho produtividade que diminui, uma pessoa demora quase 1 ano para conseguir chegar na produtividade que outra pessoa que estava antes fazendo a mesma coisa, né? Ele demora quase 1 ano para chegar nessa mesma produtividade. Então, tem uma série de custos aqui, e somando tudo isso, ele acaba chegando nesse valor super alto. Por outro lado, o Instituto Gallup ele trouxe que as empresas com alto engajamento, que são aquelas até 9% ali, elas têm 10% a mais avaliações do cliente, né? 10% melhores as avaliações, as vendas chegam até 20% a mais, a produtividade de um time que fica sempre o mesmo ali, ele chega até ser de 17%, e a rentabilidade dessas empresas são de 21%. Então, são números que mostram que a gente tem um alto custo e a gente, ao mesmo tempo, tem um alto ganho quando a gente consegue manter essa equipe coesa. Bom, primeira coisa que vem pela cabeça de todo mundo, né? Como que eu faço para manter essas pessoas? Salário e benefício, certo? Não. Né? O que as empresas mostram, e aqui eu estou trazendo tanto a Stratus HR, quanto o Instituto Gallup e a Forbes falando, que o diferencial competitivo ele é a cultura. As pessoas elas querem uma missão, elas querem algo com que elas se conectem para poder continuar nos empregos. Mesmo quando as pessoas têm um salário alto, se elas não têm essa conexão com a empresa, elas acabam saindo, né? E a cultura, acho que todo mundo aqui sabe, né, é como a gente faz as coisas, como o Instituto Gallup fala, né, como fazemos as coisas por aqui, né? A Angela Duckworth, naquele livro Garra, ela até fala que cultura são as normas e valores que unem as pessoas, né, que mantêm as pessoas unidas. Então, a ideia de você pensar numa cultura que vai fazer com que as pessoas estejam juntas vai ajudar você, inclusive, a ter esse engajamento. Indo agora para o case da Zebra, um case de sucesso, o que acontece a Zebra ela começou desde a sua origem, 18 anos atrás, a gente já foi pensando a empresa num DNA de desenvolvedor.
Então, a gente queria criar um lugar onde os desenvolvedores pudessem trabalhar da maneira que eles gostavam, da melhor maneira possível, mas, óbvio, não dá para ser uma festa, né, onde está todo mundo trabalhando do jeito que gosta, só que a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver um cliente do outro lado. Então, a gente também tinha esse foco no mercado, né? Então, a criação da empresa ela já foi olhando para essas duas demandas, né? A gente queria ser o melhor mundo entre esses dois, a melhor solução entre esses dois mundos, né? O do desenvolvedor e o do mundo dos negócios. Para isso, o que a gente fez? A gente se baseou a nossa cultura em 4 pilares. Primeiro, excelência. Então, o desenvolvedor ele adora trabalhar com coisa boa, com coisa nova, né? Ele quer fazer inovação, a gente está falando muito disso aqui, né? E isso tem bastante a ver com excelência, tem a ver com qualidade, tem a ver com inovação, e todo mundo quer trabalhar com isso, e isso é bom, como eu disse, para os dois mundos, tanto para o desenvolvedor quanto para os mundos do negócio. Acho que não tem nenhum negócio aqui que não queira algo que seja de qualidade. Outro pilar que a gente tem é resultado. Aqui é importante a gente pensar, entender que aqui eu não estou só falando também na parte de mercado. O desenvolvedor ele também tem esse interesse. Como eu disse antes, ele quer ter esse propósito, né? Ele quer ter algo uma visão do que ele está querendo fazer, né? E ele precisa entender desse resultado. Por mais que a gente tenha aquela figura estereotipada do desenvolvedor, aquela pessoa de rude, né, na cabeça, né, de capuz na cabeça ali, falando, não, eu só quero codar. Na verdade, o que ele quer fazer é um código que funciona, e um código que funciona é um código que traz resultado. Outro pilar que a gente tem é o de autonomia. Foi falado também bastante hoje cedo. E, assim, autonomia, a gente tem uma visão bem clara do que a gente considera autonomia na Zebra. E a autonomia, para a gente, não é liberdade geral para todo mundo, vai lá e faz o que você quiser. Muito pelo contrário. Autonomia ela tem a ver com limites e limitações e responsabilidade. Então, as pessoas sabendo todos os seus limites e as suas limitações, né, sejam elas quais forem, e tendo essa proatividade de poder atuar em tudo que está dentro desses limites, isso para a gente é autonomia. E isso é uma das coisas que mais gera inovação para a gente, gera inovação, gera velocidade, gera agilidade. É uma das coisas que a gente mais preza, né, dentro da Zebra, é justamente essa autonomia. E até foi uma das discussões que teve hoje cedo, sim, a gente quer isso para todo mundo, né? Não é só para uma ou outra pessoa. A gente quer que todo mundo entenda quais são os seus limites. Uma pessoa mais júnior, obviamente, ela entende que o limite dela é mais curto, e ela tem essa autonomia dentro daquele limite. Uma pessoa com mais senioridade ou com mais mais pensador, a gente tem um limite maior, e ela tem essa proatividade dentro desse limite. E não menos importante, aliás, talvez mais importante até, inclusive, pessoas. É o 4º pilar que a gente tem. Então, a gente olha muito para as pessoas, e quando a gente está falando disso, eu não estou falando só dentro da empresa. A gente olha muito para a flexibilidade e para qualidade de vida das pessoas fora da Zebra. A gente quer que essas pessoas tenham o melhor momento delas fora do trabalho, para que, quando elas vierem para o trabalho, elas possam inovar, elas possam criar, elas possam ser o melhor que elas puderem ser. Então, a gente olha muito para isso, né? Não é curioso que, na verdade, tudo isso está bastante relacionado com a ideia de business agility e tudo mais, mas, sim, esses são os pilares que a gente está vivendo lá dentro, desde a origem. O que acontece é que isso, no fim das contas, tem se pagando. É um trabalho difícil, é um trabalho demorado, a gente exige muito da gente, da liderança, principalmente, para a gente conseguir fazer, mas ele se paga no fim das contas. Quando a gente olha, voltando agora para o mercado de TI, agora fazendo um comparativo com o da Zebra, o turnover voluntário da Zebra, considerando os anos de 2022 e 2023, ele é de 2,5%. Se eu pegar só 2023, ele é de 1,5%. A gente tem pouquíssimas pessoas que resolvem sair da Zebra. A rotatividade, igual, né? Então, a gente faz toda aquela parte dos pilares que eu falei ali, a gente faz desde a parte de contratação até mesmo a gestão de desempenho está diretamente relacionada com a cultura nossa, né? Então, o que acontece é que a gente tem uma baixíssima rotatividade, está chegando em 4%, é bem abaixo até dos 9%, que foi citado anteriormente. O que acontece é que a gente consegue ver isso também em outros números, né? Então, a gente faz uma pesquisa de clima organizacional a cada semestre, e com um NPS em algumas outras perguntas, e o nosso NPS ele tem uma pontuação de 84.
né, de quantas pessoas recomendam a Zebra para outras pessoas. A gente teve uma nota 97 de 100 na GPTW, colocou a gente no ranking da GPTW de pequenas empresas, e a nossa nota no Glassdoor é de 4,9, ou seja, os números estão dizendo que isso tem funcionado, né? E não é só isso, né? Então, se você pegar hoje, as pessoas com mais de 3 anos na Zebra, são 36% das pessoas que estão hoje na Zebra estão há mais de 3 anos. Esse é um mercado de desenvolvedor onde 30% das pessoas não ficam 6 meses em um. Então, não ficam 6 meses no mesmo cargo, né? Só que você tem que levar em consideração que a Zebra, nos últimos 3 anos, ela mais do que dobrou de tamanho. Então, a gente está falando que 83% das pessoas que trabalhavam na Zebra há 3 anos continuam na empresa até hoje. E, sendo bem sincero, a gente tem pessoas que estão trabalhando lá 10 anos, 8 anos, 7 anos, um monte delas tem 5 anos trabalhando com a gente. Tá? E isso também se reflete em outros números, né? O Customer Retention Rate que a gente tem, considerando um período de 2 anos, só para contextualizar, nós estamos falando de um mercado onde contrata por projetos muitas vezes pequenos, às vezes não pensa ainda muito numa ideia de produto perene, muitas vezes, então pensa em projetos pequenos, está falando de projetos de meses, algumas coisas, e a gente tem um Customer Retention Rate de 71, considerando o período de 2 anos. Quando a gente aumenta esse período para 5 anos, que já é um período ainda muito longo para esse mercado, a gente ainda tem 42% de retention rate. E ainda indo mais longe ainda, 10 anos, sendo que a gente é uma empresa de 18, a gente está falando de 30% de retention rate, e a gente tem esse tipo de depoimento, que é um depoimento espontâneo de uma cliente que colocou no LinkedIn do nosso CEO, se vocês entrarem lá, vocês podem ver, falando do quanto a gente inova para eles e o quanto que essa inovação foi importante para o crescimento deles com essa parceria que eles têm com a gente. Bom, então, o que a gente, né, Zebra, tirou de aprendizado nesses 18 anos, forçando essa cultura, né, e trabalhando essa cultura, mais do que forçando, mas trabalhando essa cultura, o que a gente aprendeu? Primeiro, times coesos e apaixonados pelo que eles fazem é um diferencial competitivo, né? Então, a gente está fazendo, quando a gente fala de colocar essa coisa do resultado e de colocar essa coisa de excelência, a gente está fazendo essas pessoas ficarem apaixonados pelo que elas fazem e estarem ali gostando de estar fazendo, e isso ajuda a gente a ser mais criativo, isso ajuda a gente a ser mais competitivo. Outra coisa é que pessoas elas precisam de propósito e de autonomia, né? Então, de novo, eu falei ali, o próprio desenvolvedor que senta na cadeira e fala, não, eu só quero codar, na verdade, ele não quer só codar. Se você só der código para ele vai acabar saindo, ele precisa de um propósito, ele precisa de algo para se prender ali, e a autonomia ajuda muito eles, como eu já falei, a fazer inovação, né? Então, a gente tem alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento com alguns dos nossos parceiros, e tem sido bastante sucesso por causa disso. E, por fim, mas não menos importante, acho que a ideia de focar no seu core business é algo extremamente importante, e isso também ajuda bastante nessa parte de inovação. Tem alguém me ligando? E ajuda bastante na parte de inovação, e a gente entende que isso ajudou bastante na cultura da Zebra. E o nosso core business são desenvolvedores. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.